Bora, galera, no bonde do Educa Recife, vamos embora para mais uma aula de sustentabilidade do 7º ano. Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, né? Trazendo aí os conhecimentos da sustentabilidade, mesclando com um pouco de geografia. E para trazer o olhar geográfico, está ele aqui comigo no chat, para interagir com vocês, professor Gilson Soares. Bom dia, pessoal do 7º ano, chegando aqui, professor Gil Soares, o rapaz do rostinho lindo, maravilhosamente, é sempre um prazer estar aqui dialogando com vocês sobre essa disciplina que é fundamental para o nosso crescimento, tanto educacional como pessoal. Estou aqui esperando a sua interação pelo chat, professora ali da Carla Patrícia, viu? Um forte abraço. Estamos juntos, estou aqui sentado em frente ao computador, óculosinho meu arredondado, cabelo curto, fazendo aqui essa descrição. E vamos junto, professor, vamos embora. Vamos embora, tô aqui então na autodescrição, professor Gilson. Tô aqui de camisa verde do Educa Recife, cabelo aí crespo, meio alto e barba, né? Vamos embora. Ó, junto com a gente tá a Midian também, aqui não posso esquecer, né? Nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula bem mais acessível, tá? Muito importante também essa visão democrática, né, da educação. Então, minha gente, pessoal, o título da aula de hoje é Ilhas de Calor. Então, na aula passada, a gente estava debatendo aí, a gente falou sobre as ilhas de lixo, e aí eu resolvi manter, né, e trazer a ilha de calor. Só que aí é uma coisa totalmente subjetiva, essa questão da ilha, professor Gilson. Mas a ideia é a mesma, tá? Para começar, né, para tirar as dúvidas das cabeças de vocês, vamos aqui, ó. Tem essa imagem aí maravilhosa, né? Esse degradê de cores. Vai chegar aí na tela agora. Preparei até o fundo ali para dialogar com a imagem, professor Gilson. Então, no centro da tela nós temos a fotografia do quê? De um pôr do sol aí, numa metrópole, né? A gente consegue ver muitos prédios altos, tá? Então é um pôr do sol. E aí o que é que vocês acham que essa imagem fala sobre ilha de calor? Então, obviamente, você tem aí o sol, né? O sol ele vai ser a principal fonte de energia térmica aqui do planeta. Então, obviamente, tem a ver com o sol. E a cidade? Como é que a cidade vai influenciar nessa história de ilha de calor? Beleza? Então essa imagem aí é para a gente começar a chegar junto da ideia. Porém, antes disso, a gente vai muito antes, tá, professor? A gente vai muito antes. Sim. Que é, por exemplo, aqui, ó, nesse vídeo curto que a gente tem aí. Bota aí, isso, que é bem curtinho para o pessoal ver. Então a gente consegue observar, tem pessoas, ali a gente viu 2 pessoas, mas a gente consegue observar o quê? Uma paisagem natural, né? A gente tem aí uma mulher andando aí no caminho, né? Mas eu trouxe aí essa paisagem natural. Por quê? Para trazer a reflexão para vocês, né? Do que existe antes da cidade, professor Gilson. A gente já debateu bastante em geografia a questão da paisagem natural e da paisagem alterada, da paisagem cultural, a paisagem antrópica, né? Tem vários nomes que para ficar claro aí para os alunos e para as alunas, tá? Então, antes da paisagem ser alterada, essa daqui, né, não está 100% natural, porque já tem ali um caminho, você vê que tem uma pessoa, enfim. Mas dá para remeter a gente a essa ideia, né, a essa ideia do que vem antes, né? Então, Recife aqui, aí, fecha os olhos aí, imagina como era a cidade de Recife antes, né, até dos povos indígenas chegarem aqui, né? Até dos povos indígenas, como era? Como será que era, né, a cidade do Recife? Então, aquela praia ali, eu imagino assim, um alagado, né, bem massa, cheio de mangue, né, mas com as praias ali bem conservadas, faixas de areia, né, e a tranquilidade, né, aquela calma, só os caranguejinhos para lá, as aves marinhas para cá, né? Então, a cidade de Recife, antes, né, do processo de sua construção, né, até antes aí de ser Recife, de ser uma cidade, né, que é o processo de ocupação dos povos indígenas, dos povos tradicionais, né, ela era toda paisagem natural, certo? Não tem dúvida nisso. Mas disso aí, né, as cidades
né? Eu usei a cidade de Recife como exemplo, mas as cidades, elas passam do natural para isso aqui, ó. Mais um vídeo, joga aí na tela, pessoal, ó. Então, passa para isso aí, né? Então, o que é que a gente consegue observar, né? Qual é a mudança que a gente tem desses dois momentos aí? A gente vai ter no primeiro momento, né, a maior parte do solo aí, o solo é permeável, né? Então o solo ele vai estar ali exposto, ou seja, quando chove a água consegue infiltrar, né? Nesse caso aqui, né, nessa imagem, a gente já observa vários prédios, tá? Prédios de baixo, não tão altos, né? Mas a gente vê ruas asfaltadas, a gente vê ó, pelo lugar, né? Lugar no planeta Terra, eu estou falando. Né? Deve ser um lugar frio, né? Porque a gente vê uma vegetação bastante raquítica aí, sem muita floração neste momento. Então, a gente observa esse contraste, né, entre a paisagem natural e a paisagem alterada, a paisagem transformada. Tá, professor, mas qual é a relação disso daí com as ilhas de calor, que são o tema da aula? A primeira coisa é que as ilhas de calor, elas só vão ocorrer, né, em cidades, em grandes cidades, na verdade, né, em cidades do interior, vilarejos e tal, a gente não vai ter esse processo. Então, vamos já começar a, digamos assim, a definir, né, a delimitar o espaço que a gente vai estar trabalhando aqui nessa aula, beleza? Então, o espaço que a gente vai estar trabalhando aqui nessa aula são os espaços das grandes cidades, tá? As cidades já de médio, de grande e médio porte, tá? Então, vamos aqui, ó. Conceito, tá? Então, veja que eu já coloquei aqui embaixo, né, uma linha aí, um perfil de uma grande cidade. Então, a gente tem o centro com os prédios de maior altitude. Ao lado, a gente tem moradias, né, de menor densidade, então casas, tá? E depois, ali nos limites, a gente tem a vegetação, a área rural e por aí vai. Mas vamos ao conceito. As ilhas de calor são um fenômeno que ocorre naquelas áreas urbanas que apresentam temperaturas mais altas pela atividade humana que as zonas circundantes, ou seja, do que está ao redor, do que circula, tá? Então, olha, a ideia de ilha vai ser justamente, né, uma área, uma região da cidade que vai ter uma temperatura diferente da temperatura ao redor. Normalmente não, né? Nesse caso, a ilha de calor, então a temperatura vai ser o quê? Mais elevada, beleza? Então, a ideia de ilha não está associada, por exemplo, como estava na aula passada com a ilha de lixo, né? A ideia de ilha nesta aula de hoje está associada justamente a ter um determinado território, uma determinada área, que pelas atividades ali desenvolvidas, pela alteração gerada na paisagem, ou seja, na natureza, nós temos ali a formação, né? Nós temos o ambiente alterado, com também a alteração da sua temperatura, ou seja, da temperatura média local. E pode isso, professor? Claro que pode. Né? Quando você está ali, né? Gilson mesmo, Gilson, quando você está aqui em Recife, vem trabalhar aqui no Educa, no centro da cidade, sim, vai sair para o almoço, né? Sai para o almoço, tem aquele o quê? Aquela temperatura ali. Aqui a gente ainda tem muitas árvores, isso, né? A gente está perto do mar, então ainda há uma brisa, assim, mas tem uma temperatura mais concentrada, não tem, professor? Tem, sim, com certeza. No meio da Conta da Boa Vista ali, apesar de estar ligada ali, né? Dela estar ligada aos corpos hídricos, então entra ali uma umidade, mas aí, professor Gilson, quando você se desloca daqui e vai lá para sua terra, lá para São Lourenço, né? Se você sair daqui de meio-dia, né, e for chegar lá em São Lourenço, chega aí mais rápido, meia hora, 40 minutos. 40 minutos, sim. Chega lá, já vai estar a mesma temperatura, professor Gilson? Não está. Está lá, está bem mais ameno. Está bem mais ameno. Aqui a tá temperatura bem mais amena é o abafado. quê? Bem mais agradável, bem mais frio, né? Nem frio, nem quente, aquele negócio bem mais morno, né? Bem estável. Beleza. Então veja, o que é que o professor Gilson disse aqui? Ele contou a experiência dele de que quando a gente está, né, numa zona urbana
que é altamente impermeabilizada. O que é isso, professor? É aquele Eita. asfalto, né? O Eita. asfalto, a gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai falar sobre albedo, né, professor? Albedo é justamente a capacidade que os materiais têm de guardar Isso. calor. Correto. A Então retenção. percebe, o asfalto, quando ele tá lá, né? Aquele asfalto bem, meio-dia tá ali, você chega a ver aquele negocinho assim Isso aí tremulando, acontece mesmo, né? né? Que é justamente a liberação do calor. Então tem lugares, pela cor, né? A cor vai absorver mais energia. Por exemplo, aí você olha para a neve e aí tá lá o pico, né, de uma montanha, sol o dia todo em um lugar bem alto e a neve continua lá. Por quê? Porque o branco ele não vai guardar tanta energia, beleza? Então a gente vai falar sobre isso também. Ó, continua aqui. Causas, né? Vai chegar aí. A causa principal é a acumulação de estruturas, ou seja, muito junto, né? Prédios, calçadas ou asfalto, né? Que absorvem mais calor, liberando-o mais lentamente. Ao contrário de paisagens naturais, como florestas, rios e lagos. A isso devemos somar o calor e a poluição proveniente do trânsito e indústria. Então não é só, professor Gilson, Sim. a estrutura que está ali. Se o lugar for poluído, vai aumentar a sensação de abafado, né? Porque o ar ele vai ficar mais repleto, vai ter uma maior concentração também, né? Daquilo que a gente falou já hoje ali na aula do 6º ano, né? Que é sobre o efeito estufa. Então, vai ter aquele micro efeito estufa ali com a quantidade de poluição na atmosfera, naquele grande centro urbano ali, e vai fazer com que a sensação térmica, né, com que o calor, ele seja mais intenso, minha gente. Então, veja, quais são os fatores? Construções, então se tem uma área que vai ter retirada de vegetação, tirou a vegetação todinha, aí começa a fazer as ruas, né, para criar os lotes, faz as ruas principais, as vias, aí começa a construir, e nenhum prédio pensa em construir uma área verde, assim, um gramado bom, né? Para poder o sol não esquentar as estruturas só, né? Então, se o sol ele vai pegar também no solo, então já tem já vai ter um ponto de fuga de água, por exemplo, né? Vai ter um solo livre, né? Ou seja, permeável. Por isso que a gente fala de áreas que são permeáveis e impermeáveis. O asfalto ele né? Ele vai absorver água, mas é impermeável, ele vai impermeabilizar o solo, percebe? E aí isso aí vai gerar, entre outras questões, né? A gente está aqui só se atendo à ilha de calor, né? Mas, por exemplo, quando tem chuva, uma área que é toda asfaltada, que não tem terreno livre para a água infiltrar, vai fazer o quê? A água vai escoar rapidamente, vai se acumular, causando, né, os alagamentos que causaram tantos transtornos para a gente esse ano. Percebe? Então, é uma reflexão que tem que ser conjunta, tá? A gente tem que refletir o todo, beleza? Olha aqui, isso é muito interessante essa imagem. Guarda essa imagem no seu coração, meu aluno. Olha para cá, veja. Vamos olhar direitinho aqui. No centro da tela, né, nós temos aí, isso aqui é um gráfico, tá, minha gente? Então, se vocês observarem, né, a gente vai ter no centro da tela, volta para mim aqui, só para explicar, depois a gente, beleza. Ó, então aqui a gente tem no centro da tela, escrito aqui embaixo, a gente tem cidade, e aí, à medida que a gente vai se afastando para um lado e para o outro, a gente vai ter a diminuição das construções, consequentemente, a gente vai ter áreas mais livres, percebe? Aqui ao lado, nós temos um termômetro, e esse termômetro vai ser, a gente vai medir por aqui, ó, por essa onda que tem aqui no meio, que é a temperatura ao entardecer. Por que ao entardecer? Porque vai passar ali, ó, o dia todinho, o sol acumulando ali, né, com o seu rosto maravilhoso. Eu acho muito engraçado a galera desenhar sol com o rosto, né? Eu também. Galera sempre desenha o sol. Bota um sorrisinho. Né? Não, um sorrisinho, aquele sorrisinho, eu tô queimando tudo aí, vai estar sorrindo, né? Então, vem, no entardecer é quando vai começar aquela liberação de calor. Então, por isso que é temperatura ao entardecer. Beleza? Então, agora sim, bota na tela aí pra gente analisar. Ó, a gente tem no centro da cidade
Se você observar a onda lá que eu coloquei, a curvinha, ó, o centro da cidade a gente vai ter a maior temperatura média, percebe? Então vai estar aí na casa dos 33 graus. Por quê? Porque vai ser a hora que vai estar a maior liberação. Se a gente for para a direita aí da tela, a gente consegue ver, ó, residencial urbano, e aí vai descendo a temperatura, né? Parque, e aí depois tem residencial suburbano, aí sobe de novo, ó. Por quê? Porque o parque, como eu falei, é aquele lugar onde a gente vai para receber uma brisa, né? Para receber um ventinho no rosto, professor. Isso faz tão bem, né? Isso. Faz muito bem parar o seu dia um pouquinho, ficar ali, ó, só recebendo um ventinho no rosto. É bom para dar uma respirada, uma oxigenada mesmo nas ideias, né? Na sombra das então, árvores. Como é? Na sombra das árvores. Na sombra das árvores, né? Pois é. Então, muito importante ter esses parques, ter esses lugares para ali, ó, trocar uma ideia na tranquilidade, para brincar, jogar uma bola, né? Ver a natureza. Então, é muito importante. Importante. Ó, então o que é que a gente pode perceber aqui? Que os centros urbanos, eles vão ter uma tendência a acumular maior energia, maior quantidade de calor. Porém, se você vai num bairro lá, afastado da cidade, mas que tem uma concentração, vai ter ali também, né, um efeito. Mas não é tão drástico, não é tão forte quanto o efeito das ilhas de calor nos centros urbanos. Deu para perceber isso aí, minha gente? Massa. Qualquer dúvida, Perfeito. fala aí com o professor Gilson, ele está aqui a postos, está aí sedento, né, de informações para a gente dialogar aqui, né? Caso você esteja vendo isso agora no YouTube, pode botar aí sua dúvida, além de dar um like, além de poder compartilhar, né? E ser feliz por aí sabendo das ilhas de calor. Então, preste atenção nesse resuminho que a gente fez aqui, ó. Causas: elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas, como asfalto, parede de tijolo, concreto, telhas de barro e de amianto. Amianto é um produto, né, que a gente produz aquela velha telha, né, brasilite, né, é um composto daquela telha brasilite que vai guardar muito calor, além de ser poluente. Outro ponto aí, ó, a falta de áreas revestidas de vegetação, prejudicando aí, como eu falei para vocês, o albedo, né, o poder refletor de determinada superfície. Quanto maior a vegetação, maior o poder refletor. E logo, levando a uma maior absorção do calor. Então, o albedo, ele vai ser justamente isso, a capacidade de refletir a luz do sol, de guardar. Então, é muito comum a gente ver as pessoas criarem telhados pintados com tinta branca. Por quê? Porque a tinta branca ela vai guardar menos energia. Então vai liberar ali, ó, vai deixar o ambiente da casa, né, mais fresco, né, mais com uma temperatura média, né, mais amena, como o professor Gilson falou. Então, nos lugares muito quentes é comum se fazer isso, beleza? E também uma medida, né, de mitigar essas ilhas de calor, além de outras propostas que a gente vai ter aqui, ó. Continuando, outras causas, ó, a gente vai ter a hipermeabilização dos solos pelo calçamento, isso a gente já falou aqui, tá? Concentração de edifícios, ou seja, uma área que é muito valorizada, o pessoal não vai querer nem saber, né? Vai mandar edifício ali, se brincar ainda, bota uma propaganda, um outdoor em cima do edifício, bota um negócio luminoso, bota tudo, né? A gente tem a poluição atmosférica, que também retém radiação, causando um efeito estufa, tá, pessoal? E a utilização dos carros pela combustão interna, né? Então, o uso, na verdade, de combustíveis fósseis também vai aumentar a concentração de carro, né? O carro passa ali, não passa friozinho não, né? Já botou a mão no capô do carro, vá com cuidado porque queima. Então, esse calor também, ele também é liberado ali. Então, quando tem muita concentração de carro, você também vê aquele calor, aquele abafado ali. Beleza, minha gente? Ó, formas de mitigar as ilhas de calor. O que é mitigar? Mitigar é uma maneira que a gente tem de evitar que aquilo ali seja tão impactante. Então, você vai fazer uma mitigação. Por quê? Porque para resolver, você teria que fazer alterações muito drásticas, tá? Para eliminar, você teria que fazer alterações muito drásticas. Então,
a gente usa a palavra mitigar, que é diminuir os impactos, tá? Vamos ver aqui, ó. Ai, tá aqui, ó. Eu tinha até esquecido que eu tinha colocado o conceito aí, né? O significado, né? Tornar mais brando, mais suave, menos intenso. Aliviar, suavizar e aplacar. Eu tinha até eu me surpreendo comigo mesmo, às vezes, professor Gilson. Isso é bom, né? Ótimo. Você tá surpreendendo positivamente, né? Espero que vocês surpreendam positivamente também, alunos e alunas. Ó, então, arquitetura bioclimática. Isso aqui é muito massa, professor. Você vai entrando nessas medidas aqui. Às vezes, você acha que isso é uma coisa muito impossível. Né? Você vai construir uma casinha lá em São Lourenço, professor Gilson. No futuro vai chegar aí para o senhor. Né? E aí, você pode pensar um projeto que possa incluir na sua casa aí algo que seja barato, que seja viável e que torne sua residência mais sustentável. O destaque ali no bairro vai ser a casa do professor Gilson, uma casa sustentável aí. Que coisa boa. Então, para isso a gente tem, por exemplo, uso de energias. Né? Na imagem da esquerda aqui você consegue ver painéis fotovoltaicos, né, que acumulam energia do sol. Então, isso já economiza energia dentro de casa, tá? Então, no sistema macro, né, no sistema energético da cidade, já vai economizar, porque vai precisar gerar menos energia, tá? Você ter telhados verdes, olha aqui, ó, nos prédios, como a gente falou, né? Vai acumular menos energia, né, menos calor na parte superior do prédio. Vai usar menos ar-condicionado. Por quê? Porque o ar-condicionado também contribui ali para o efeito estufa, né? Também libera aquele ventinho, né? Bem gostoso. Nada agradável ali, né? aquele ventinho nada agradável ali dentro do ar-condicionado. Então, a arquitetura bioclimática tem vários outros pontos, vocês podem pesquisar, vocês podem fazer trabalho nas salas de aula de vocês. É uma ótima sugestão, inclusive, para explorar, né? Porque é bem moderno isso aí, tá bem, e é pouco divulgado, tá? Esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui, ó. Mobilidade sustentável. A gente falou dos carros, né? A gente falou desses impactos. E uma mobilidade sustentável é você ter uma cidade que se desloque sem grandes traumas, né? Sem grandes problemas, em transporte coletivo, eu botei a bicicleta, né? Hoje, por exemplo, aqui eu tive a oportunidade de vir pedalando, então é massa, você vem ali, né? Praticando exercício, né? E também perceber na sua cidade, então, além de outros benefícios que tem, né? Como, por exemplo, não estar contribuindo, professor Gilson, né? Isso. Mesmo que de uma forma micro, né? A gente tem que perceber isso aí, né? Na sustentabilidade, meus alunos, volta para mim aqui, por favor, Cleiton, isso aí. Na sustentabilidade, preste atenção, né? Você pode pensar, mas o que eu faço não influencia em nada. Claro que influencia. Você né, cada indivídua, né, vai aí ter a sua contribuição. Um pouquinho que você faz gera, sim, uma mudança, né? Vai gerar eu costumo dizer, vai gerar um tijolinho do lado positivo, né? Você já tem um paredão construído do lado negativo lá, né? Tanto carro, tanta coisa. Então você vai botar lá o seu tijolinho, você escolhe. É uma questão de escolha, né? Você vai aonde você vai colocar sua contribuição, né? Aí você diz, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também porque pouco importa. Não é bem assim, né? Para a gente ter um futuro mais sustentável, a gente tem que se importar com isso agora e começar a mudar nossos hábitos, porque isso é que vai gerar a mudança das gerações futuras. Outra aqui, ó, corredores verdes. Eu não consegui encontrar um na cidade, né? Mas dentro da cidade, você ter um corredor verde é muito importante, né? Por quê? Porque você cria ali uma arborização, você vai melhorar o microclima daquele lugar, né? Nesse caso aqui, a gente tem nessa imagem, o corredor verde numa estrada, que é para passar animais, né? Então, mas é um exemplo aí de corredor verde que poderiam ser feitos dentro da cidade. Esse da esquerda aí já está aí mais para um parque, né? Para um lugar, né? Mas que tem um verde já próximo, né? Mas é uma ideia também que pode ocorrer. Beleza? Aí tem o Estatuto das Cidades também. Eu vou trabalhar ele aqui, né? Só para a gente entender que o que eu estou falando aqui, minha gente, não é uma coisa que a gente está inventando, inventar moda não. Está aí no Estatuto das Cidades, que é uma lei, né, a 10.251, que fala
né, sobre como as cidades deveriam ser ordenadas no Brasil, tá? Então, chega aí na tela pro pessoal, ó, que tá bem pequenininha a letra, isso aí. Então, o artigo 37 diz, o estatuto, né, esse estatuto será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos dos empreendimentos ou atividades quanto à qualidade de vida da população residente na área e em suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: adensamento populacional, equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego, ventilação e iluminação, né, eu destaquei por causa disso, e paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Então, observa que está aí no Estatuto das Cidades, tá? Trouxe aí uma sugestão de atividade que é a seguinte: busquem por reportagens que expliquem e demonstrem a ocorrência das ilhas de calor em Recife e registre-as no seu caderno. Então, fica aí como exercício, né, a gente entender um pouco mais sobre a nossa cidade, né, para observar o nosso local e poder criticar de forma consciente, né, não é criticar pela crítica, beleza? Professor Gilson, se despeça do povo. Sétimo ano, vamos estudar, vocês aprenderam muita coisa hoje na nossa aula. Um forte abraço, beijo do rostinho lindo, fique na paz. Valeu, pessoal. Então, espero que tenha sido relevante para vocês, esse é o nosso objetivo. Professores e professoras, mando também aquele abraço, boa semana e tchau, tchau.